noite. Estamos começando o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. Hoje a gente vai fazer uma opinião regional um pouco diferente. A gente convidou aqui alguns jovens para vir falar de política com a gente, né? Porque a gente tem visto os jovens, principalmente, a sociedade como um todo, né? A população como um todo, mas os jovens, principalmente, cada vez mais descrentes com a política por causa da quantidade de coisas que tem acontecido, principalmente em nível nacional, mas em nível estadual e municipal também, e a sociedade tem se visto cada vez menos interessada em política, né? E esses jovens se propuseram a vir aqui falar de política para a gente abriu espaço aqui para saber o que esses jovens de hoje pensam a respeito da política, pensam a respeito do futuro da nossa política. Está aqui o Rafael, o Douglas e o Vinícius. Na ordem, o Rafael, o Vinícius e o Douglas. E aí, Rafael, tudo bem? Boa noite, Maurício. Boa noite a todo mundo aí que está acompanhando a NTV. Agradecer primeiramente ao espaço, é realmente um prazer enorme estar aqui com você para falar desses anseios da população, para falar da nossa força jovem em relação à política, não só municipal como estadual. Acho que está na hora dos jovens se posicionar e ver que eles também têm responsabilidade com o que acontece no nosso país. Vinícius, você acha que chegou a hora do jovem também se posicionar, vir fazer parte da política? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, pessoal de casa. Eu acredito sim, eu acho que com certeza chegou a hora, né? Realmente, o lugar de jovem também é na política, né? De estar participando tanto dos anseios da comunidade, também no âmbito estadual e nacional. Nós vemos aí o que está acontecendo na política nacional e não está diferente na nossa cidade. Então, é hora do jovem, né? Ter mais um pouco de atenção, buscar estar no meio da política com novas ideias, né? A gente ainda acredita na boa política e na força da juventude no âmbito da política. O Douglas já tem mais tempo na política, talvez é o que se expõe mais, né? Que opina mais, está lá na Juventude do Democratas, né? Não é isso, Douglas? Tem sido difícil fazer parte da política? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite aos telespectadores da NTV. Antes de mais nada, gostaria de dizer que é uma satisfação enorme estar aqui participando da Opinião Regional junto com vocês. Participar da política e colocar-se, como a gente diria, com a cara a tapa, realmente não é muito tranquilo, até porque a gente lida com opiniões diferentes, né? Mas há uma necessidade, sim, de articulação de todos os cidadãos, não só daqueles que estão ligados em partido, mas sim de toda a população, para que possamos ter um futuro melhor e evitar, talvez, algumas situações de desmandos, coisas que realmente não interessam à sociedade como um todo. Douglas, você lida mais nas redes sociais, né? O seu embate está mais ligado às redes sociais, né? As redes sociais, elas influenciaram muito a vida política? Você acha que influenciaram, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo, o impeachment da presidente Dilma, as redes sociais tiveram um papel importante nessa questão? Que avaliação você faz desse papel das redes sociais na política brasileira? Eu não tenho dúvidas que as redes sociais, a internet, revolucionou a sociedade, né? Hoje, se a gente colocar um instrumento de manipulação de massas, sem dúvida alguma, é as redes sociais. Teve até, salvo engano, em 2008, que foi a eleição do Obama, que foi quando surgiu essa questão das redes sociais. Dizia-se muito na época que foi fator determinante para a eleição do Obama em 2008, as redes sociais. E eu participei em 2009 de um curso promovido até pelo Democratas na época, em Belo Horizonte, que tratava exatamente da necessidade de articular o partido para esse novo momento que ingressava naquela circunstância. Foi então que eu fiz o Facebook, e na época também até o Twitter, né? Eu particularmente não me adequei ao Twitter e deixei de utilizá-lo. Mas que o Twitter ele ficou restrito às capitais, né? No sim, interior, eu não sei qual foi a circunstância, mas eu não me adequei. Funciona muito bem até hoje, nas capitais ele funciona muito bem. E acho que também pessoas hoje, né? famosas, pessoas que qualquer coisa que disserem será do interesse da população, mas anônimos como eu, sinceramente, eu acho que ele não evoluiu, né? Não teve muita aceitação. E o Facebook veio, e nós tivemos aí a eleição de 2008, aqui em Patos não foi muito utilizado ainda, foi a do Zé Humberto com a Beia. Eu não me lembro, sinceramente, lembro da campanha, a gente participando, tudo, mas eu acho que a rede social não foi determinante.
Nós tivemos depois 2010, timidamente. Já em 2012, que foi a eleição do Pedro Lucas, da Béia, foi exagerado, né, o uso das redes sociais. Nós tivemos aí embates, grupos, bastante discussão a respeito. Eu acho que, sem dúvida alguma, isso é proveitoso, não só para a população, que tem a oportunidade de expor aquilo que pensa, e também para o candidato político ouvir quais são os anseios do povo. Agora a gente tem uma ferramenta a mais, que é o WhatsApp, né? Sem Aliás, a gente dúvida tem alguma. umas outras ferramentas a mais, né? Tem o WhatsApp, tem o Snapchat. Sim, um monte de aplicativo. Como é que vai ser a utilização dessas ferramentas nessa eleição, na sua avaliação? Olha, a gente tem que aproveitar. Quem se interessa em ser candidato tem que aproveitar dessas redes sociais para conseguir angariar algum voto. Sem sombra de dúvidas, esses meios, se a gente imaginar o WhatsApp, ele aproxima o candidato do eleitor. Ele monta grupos, ele tem a oportunidade de expor aquilo que pensa e diretamente para o eleitor. Hoje ele monta um grupo aí com 1.000 pessoas, alguma coisa nesse sentido, o próprio grupo no Facebook. O Snapchat, sinceramente, eu até estava comentando aqui antes, eu não sei como funciona, eu ainda não utilizo o Snapchat. Mas essas redes são instrumentos fundamentais nessas eleições. Agora, ainda pegando esse gancho, Douglas, tem um amigo meu que ele é muito atuante nas questões das redes sociais, sabe tudo de rede social, que é o Bruno. Quero até mandar um abraço pro Bruno aqui. Ele me ligou agora há pouco, não tive como atender, viu, Bruno? Estava no meio de uma entrevista, não teve jeito, daqui a pouco eu retorno. E ele, me dando umas dicas, né, explicando como é que funciona, me disse que há algumas eleições ele montou uma empresa para prestar consultoria para alguns candidatos. E teve muita dificuldade com os candidatos. Né? Ele teve muita dificuldade com os candidatos. Também o candidato tem que estar aberto para essas questões. Exatamente. Né? Se a gente pegar, por exemplo, às vezes, normalmente aqui em Patos, a maioria dos candidatos, às vezes, não estavam adequados. Se a gente imaginar, por exemplo, na própria eleição passada, a Béia era candidata, sinceramente, na época eu não sei se ela tinha, eu acho que ela ainda nem tinha o Facebook, né? Pedro Lucas, da mesma forma, eu acho que não tinha Facebook. A atuação nas redes sociais era quase que exclusivamente dos defensores dos candidatos, né? Os candidatos não tinham. Talvez justamente por não conhecerem na época, relutavam em trabalhar sobre as redes sociais. Rafael, vocês pregam uma nova forma de fazer política, né? O que seria essa nova forma de fazer política para os jovens? Bom, Maurício, não é segredo para ninguém a situação econômica do país, a situação econômica do Estado, do nosso município. E assim, eu como professor, também sou professor, sou administrador e professor, eu sempre falo com os meus alunos o seguinte: é por nós não opinarmos na política que as coisas estão como estão. Lógico, cada político tem a sua parcela nisso tudo, mas é a hora de nós somarmos, né? Sempre que tem essa ideia, eu acho que ela tem que ser testada. A gente muitas vezes aí vê as coisas acontecendo e você fica assim, por que isso está acontecendo? Geralmente a solução está bem fácil da gente, né, conseguir atingir ela e mudar isso tudo. E quando a gente, jovem principalmente, entra, é para pegar a experiência com os mais velhos, né, que eles já têm aquela vivência, já têm toda aquela comunicação que eles viveram, né, tem todo aquele tempo, e nós, como jovens, trazer um novo fôlego. Eu acho que o ponto fundamental é esse. Principalmente agora com essa questão da presidente afastada, a Dilma, o povo desacredita da política. Né? O Michel Temer mal assumiu aí, já veio algumas questões dele, e o que se usa muito, eu escuto muito, principalmente, eu falo muito de política dentro da sala, né? Eu sempre falo isso com os meus alunos, e eles falam assim, professor, é farinha do mesmo saco. Todo mundo rouba, então eu vou votar em quem rouba mais fácil. E é uma coisa que, por exemplo, nós aqui em Patos, nós jovens aqui em Patos do DEM, nós estamos pregando isso. Não pode ter aquilo. Rouba mais fácil. O cara tem que fazer, tem que ser honesto, tem que ser digno do voto. É uma confiança. Né? E nós, jovens, estamos trazendo esse fôlego novo, nós estamos almejando ocupar a Câmara Municipal, ocupar cargos na Prefeitura, caso a gente consiga, né? Justamente para isso, voltar a fazer a cidade a crescer, voltar a trazer coisas novas para a cidade. Tem muita coisa, Maurício, que no meu entender e ao meu ver, como administrador, não se gasta dinheiro, se gasta sola de sapato e saliva para um bom convencimento. Né? E é hora de tirar a cidade aí de uma certa inércia, principalmente o nosso município. Acho que nós, jovens,
juntamente com a experiência de alguns mais vividos, nós conseguimos tirar a cidade de uma certa inércia. Vinícius, o que seria o melhor projeto para a política na sua avaliação? Então, como o Rafael está falando aí, Maurício, hoje a juventude ela tá vendo aí para dar um novo fôlego, né, para a política. Com isso, nós fundamos aqui, né, em Paços de Minas, o Democrata Jovem. Juntamente com isso, para a gente poder passar, tanto para os jovens da nossa cidade e para as cidades vizinhas, uma nova forma de ver a política. Com isso, o nosso intuito O que seria essa nova forma de ver a política? Por exemplo, a gente tem aí os grandes clubes hoje de futebol. Eles investem na sua categoria de base para que lá na frente venha ter um bom time. A política nada mais é isso também. O Democratas hoje está dando essa nova ideia de política, fundando a juventude para preparar os jovens, né, para que eles realizem uma forma nova e eficaz de fazer a política. Não só fazer a política pensando no bem próprio, mas sim entender o que é a veracidade dos fatos, compreender a verdadeira política, eu falo assim, sem os vícios políticos, né, sem aquela questão do passado, mas trabalhar de uma forma inovadora, trazendo o jovem mais para a política e fazer com que eles tenham as ideias e defendam aquele pensamento ali de forma geral. Você fala em ideias novas, sem vícios, né, sem muito vícios, e vocês estão exatamente de um lado de um dos dois grupos que vem dominando a política há muito tempo em Paços de Minas. Não é um contrassenso? Não, porque eu vejo isso aí no seguinte fato. Hoje você falou nesses dois grupos políticos, eu acho assim, por ter um pensamento diferente dos demais, que já estão aí há muito tempo, eu vejo que o jovem ele não tem assim, que fazer ele tem que fazer por merecer, porém ele não pode ser fantoche. Então, a mente do jovem ela é diferente de qualquer outro político já que está aí, né, no pleito. Por quê? Ele tem as suas ideias, ele não vai deixar ser manipulado, não. Ele vai bater de frente, até mesmo com quem estiver ali para coordenar alguma certa, digamos assim, uma campanha. Ele vai dar a sua opinião e eu acredito, sim, o grupo ele deve existir. Porém, você deve ser concorrente durante, assim, pelo fato da campanha. Depois que ele elegeu os seus candidatos, elegeu o prefeito, elegeu o vereador, aquilo ali tem que unir, independente se é do partido B, se é do partido A, tem que unir em prol da sociedade. A gente não vê isso acontecer de fato. Você acha que é possível isso acontecer? Eu acho sim, porque quem sai perdendo é só a população, é só a cidade. Então, eu acho assim... perdido, Douglas, na sua posição, na sua avaliação... De certa forma, do Vinícius em relação à oposição. É importante, sim, a existência de oposição, até porque para a gente sobrepesar essa questão. Se a gente imaginar que um determinado governo... Mas da forma como ela é feita em Paços de Minas hoje? Não sei se da forma como é feita em Paços, porque, na verdade, a gente tem que colocar que deve ter oposição para tratar de determinados assuntos. Agora, se a gente colocar a questão de não ter... Só ligar aí, isso. Deixa eu voltar. Se a gente colocar para não existir oposição, a gente cria uma ditadura, né? O governo fica extremamente mas poderoso. eu acho que o Vinícius não quis dizer de acabar com a oposição, né? Ele quis dizer formar uma união aí em torno dos bons projetos. Bons projetos. Eu entendi isso. Em que pese a oposição, ela ajuda até mesmo o executivo a trabalhar. Porque se não tiver ninguém ali para poder instigar, cobrar, né? Mas eu percebo, Douglas, até mesmo na sua fala, né, quando você cita a eleição passada, você citou sempre a Béia e o Pedro Lucas. Sim, sim. E ignorou, por exemplo, o Amarildo que participou E eu até me desculpo da eleição. com ele, que eu tenho uma admiração muito especial pelo Amarildo, conheci na eleição e fiquei amigo desde então. Mas a questão, quando a gente fala... Mas assim, eu sei que foi um ato falho seu, mas é um vício ainda... Aqui essa em Patos, questão? nós adotamos, a gente até fala ainda em UDN e PSD, né, que já extinguiram há anos. Mas se você continuar falando em UDN e USD, nós podemos acabar com essa nossa conversa de jovem colocando aqui. o que a gente vê, o que a gente observa aqui em Patos. Entretanto, se a gente pegar um histórico de eleições, houve momento em que esses ditos dois grupos até se uniram. Na época, depois virou o PMDB, né, que virou o grupo do PSD por um longo tempo, mas nós tivemos eleições que houve-se união do próprio Jarbas Cambraia, salvo engano, do Valdemar. Nós tivemos eleições que os dois grupos se uniram em prol da cidade. É claro que, se a gente imaginar numa eleição, tem que ter 2 ou 3 ou 4 candidatos e, naturalmente, serão adversários, né? Essa situação em si, de ter 2 ou 3 ou apenas 2, eu não sei se ela prejudica
Não sei, sinceramente, dizer se isso prejudica ou ajuda a cidade. Eu entendo que deve ter, sim, oposição. Seja um ou seja dois, seja um ou dois ou três grupos fortes. Hoje nós temos 3 grupos bastante articulados aqui em Patos, definidos. Nós temos um grupo ligado ao Arlindo Porto, que é um grupo forte há anos aqui em Patos. Nós temos o grupo ligado ao Elmiro, que é um grupo forte. E agora nós temos do Toninho Andrade, que se articulou e tem tornado bastante representativo na cidade. Até na última eleição nós tivemos aí o Amarildo com uma votação bastante expressiva, né? São grupos fortes. Isso é importante para a democracia. Essa oposição, como ela é feita hoje em Patos de Minas, né? Você acha que ela prejudica? A gente ouve muita gente reclamando da forma como ela é feita, que tem trazido muito prejuízo para a cidade. A gente viu, por exemplo, o caso da UFA aí, que não sai de jeito nenhum. Tem trazido prejuízo para a cidade da forma como está colocada hoje? Bom, Maurício, com toda certeza. Eu acho que, complementando a linha de raciocínio do Douglas, acho que é importante na questão que você fala aí, são os grupos políticos. Alguém tem que sucedê-los. Alguém terá que passar para a linha de sucessão. E é o intuito do jovem também, ocupar essa linha de sucessão para que a coisa venha melhorando. Mas, retornando aí à sua pergunta, com toda certeza. A gente vê aí várias questões, igual, por exemplo, a UFO, né? Já é um dilema aí que, se eu não me engano, já vai para 6 anos, né? Até mais, né? E eu tive há 6 meses, mais ou menos, em Monte Carmelo. É espantoso o campus lá, e agora eu não sei se procede, porque foi um aluno que me contou que vão levar, inclusive, o curso de medicina para lá. Parece que já estão fazendo procede, já estão fazendo edital. Então, assim, é uma coisa assustadora. Eu vou muito no Rio Paranaíba, tem a UFV lá. A UFV tem curso de mestrado, Maurício. Hoje, para a gente fazer um mestrado aqui igual na minha área, ou eu vou para Uberlândia, ou eu vou para Uberaba, eu tenho que ir para longe. Ou então vai para Rio Paranaíba. Ou então vai para Rio Paranaíba fazer mestrado na área de agronomia, se eu não me engano. Então, assim, é uma coisa que vem prejudicando a cidade, sem entrar no mérito se estava certo ou errado, porque ali eu acho que já está na questão da justiça. Acho que a justiça tem que definir quem foi errado e quem não, e punir. Se chegar à conclusão que algum dos lados errou, eu acho que tem que punir. Porque hoje, no Brasil, a gente está vendo muito isso. Nós estamos vendo sempre isso. Fulano de tal está errado, mas não tem a punição. Aí todo mundo pensa assim, não tem a punição, vai continuar da mesma forma que era. Né? A gente pega aí e vê, por exemplo, Eduardo Cunha. Você está pegando ele de exemplo. O cara, eu acho que para todo mundo é mais do que comprovar. Tanto é que o Supremo, na sua unanimidade, né, afastou o cara, ele entrou com recurso e ele ainda continua recebendo, continua tendo os benefícios, continua utilizando tudo. Eu acho que a política, ela precisa, Maurício, acima de tudo, não só, essa lei do ficha limpa, ela é muito interessante, mas eu não vejo muita efetividade nela. Eu acho que ela precisa de uma mudança maior. Acho o seguinte, o cara é réu na justiça, indiferente se ele é condenado ou não, ele teria que ser afastado e cortar os benefícios dele. Daqui 180 dias, por exemplo, viu que foi um erro. Investigou, ele não tem nenhuma culpa no cartório, ele volta, aí sim, se ele achar que ele teve um dano, ele que acione os meios legais, porque eu acho que a população está ficando para trás, a população está prejudicada, e assim, se não mudar por agora, vai piorar. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouquinho voltamos conversando com o Rafael, o Vinícius e o Douglas. Já já a gente volta. Voltamos com o nosso programa Opinião Regional. Hoje nós estamos aqui recebendo os meninos da juventude do Democratas. A gente está tentando mostrar um outro lado da política para o futuro, né? A gente está tentando absorver aqui o que pensam esses jovens aqui da juventude do Democratas. Rafael, o que você pensa da política para o futuro com essas poucas mudanças que foram feitas recentemente aí? Por exemplo, o fim da reeleição, o fim do financiamento de empresas para a campanha política, a redução do tempo de campanha. Você acha que isso vai contribuir já com essas próximas eleições agora desse ano? Bom, Maurício, algumas mudanças já terão efeito, sim. Eu acredito que algumas mudanças terão efeito, sim. Mas, de forma geral, eu acho que a mudança, essa questão da reforma eleitoral foi muito pequena. Acho que poderia ter sido mais ampla. É ingovernável 26 partidos de representatividade no Congresso. Acho que ninguém nunca vai conseguir governar com esse tanto. Né? Tem que se extinguir um pouquinho dessas legendas e unir mais.
né? Eu sempre brinco com os meus alunos e falo assim, professor, e aí? Tem gente boa no PT, tem gente boa no PSDB, no DEM, no PMDB, em todos os partidos. Assim como tem aquelas pessoas também que têm que se retirar dali porque não podem ficar na política, porque só estão fazendo mal, né? Mas, assim, eu acho que nós temos que ter uma esperança. Foi muito importante a população, o povo nas ruas, essa população aí e as ruas aí. Acho que foi importante. Tem a Operação Lava Jato aí que está mostrando que a corrupção está sendo apurada. Eu acho que nós, brasileiros, precisamos de um ar de esperança, serenidade, calma acima de tudo, né? E lutar. Nós temos que lutar, não podemos, se não está satisfeito com a coisa, nós temos que ir atrás e ver o que pode mudar. A forma que está não pode ficar. E eu acho que tem que se pressionar o Congresso. A gente erra, Maurício, muito por causa do seguinte. Quem que você vai votar, por exemplo, para vereador? Aí eu escuto muito assim, eu vou votar numa amiga porque ela é bonita. Não, vou votar no fulano de tal porque ele é meu vizinho, ele é meu amigo e vai me arrumar um emprego não sei aonde. Não, eu vou ficar com o cargo de assessor. Eu acho que esse... Eu ganhei uma cesta básica. É o famoso fisiologismo, né? É o que impera hoje nas relações políticas, a gente observa, Então, por mas exemplo, dá para mudar isso? Como mudar isso? Uma das formas é exatamente a extinção de um pouco dos partidos que nós temos hoje. Salvo engano, são mais de 30 partidos. E hoje, para governar, é a própria situação que o Michel Temer diz. Nós temos que atender para a gente aprovar as nossas demandas no Congresso Nacional. Se a gente não atender aos anseios dos partidos, nós não temos maioria para isso. Atender os anseios dos partidos nem sempre é atender os anseios da população. Sem dúvida nenhuma. Na grande maioria dos casos, é gerar mais custos para o Estado, é criar cargos, é aumentar salário. São coisas que não são do interesse da população. Até uma outra questão que o Rafael comentava em relação às mudanças eleitorais, eu não concordo que elas gerarão um efeito positivo para essas eleições. A redução do tempo de eleição para 45 dias só vai beneficiar quem já está no poder. Até porque, se a gente lançar um nome novo hoje, com 45 dias, ele não tem tempo para se projetar e se tornar conhecido. É pouco provável que ele consiga nesse prazo curtíssimo. Uma outra situação é em relação ao financiamento de campanhas eleitorais por empresas. Se o problema resolvesse com isso, acabaria com o Caixa 2. O problema é exatamente no Caixa 2 de campanha. Eu não acho Mas você não acha que vai dificultar? Por exemplo, se quem pode doar para a campanha são apenas as pessoas físicas e elas têm um limite para fazer essa doação, de acordo com o que foi declarado no imposto de renda, isso não vai contribuir, não vai diminuir o preço da campanha? Exatamente, mas isso vai facilitar a questão do Caixa 2, porque não vai ter condições, certamente. Mas ainda que haja o Caixa 2, ele não vai ser com um percentual de recurso muito menor? Não saberia dizer, não teria tanta certeza. Você acha que tem assim. Gente com um recurso disponível aí, assim, para investir na campanha? Olha, diante dos valores que a gente observa de desvio de dinheiro, nesses escândalos de corrupção, sinceramente, eu não sei dizer, né? Os valores são muito elevados. É da casa de bilhões, né? O que a gente observa hoje no âmbito da Lava Jato, essa questão. Sinceramente, eu acho que o problema está no Caixa 2 e não no financiamento de campanha por empresas. Até foi comentado num recente evento que a gente participou, que é normal que as empresas tenham interesse em ter representados. Mas por quê? Que interesse que a empresa vai ter? Vamos imaginar o seguinte, uma empresa defende ideias liberais, que haja menos intervencionismo do Estado, questões desse sentido. É interesse que eles votem em um candidato que defenda esse tipo de interesse. Não necessariamente, é claro que o que a gente tem observado hoje, que a empresa financiou para garantir uma licitação no futuro. Mas eu não vejo de outra forma, eu só vejo dessa forma. É uma situação complicada, né, o que a gente observa. Mas eu acho, sinceramente, não vai resolver o problema. Eu acho que a empresa não deveria ter representante no Congresso mesmo. Eu acho que o Congresso está lá para representar os interesses da população, do povo. Mas eu acho que o povo também tem, as empresas também, se a gente colocar, é claro que não são cidadãos, mas elas têm interesse na sociedade também, elas representam uma parcela das pessoas, dos cidadãos, né? Você, então, é a favor ao financiamento... Eu sou a favor do financiamento por empresas. Eu acho que não vai resolver. Se resolvesse a situação, se a gente tivesse a plena certeza de que, acabando com o financiamento de campanha por empresas, acabasse de vez com o Caixa 2 das campanhas,
estaria resolvido. E como acabar com o Caixa 2? Não, sinceramente, eu não sei. Eu acho que o nosso problema é cultural. A gente, às vezes, assume a posição de sempre colocar a culpa no político e esquece, às vezes, da nossa responsabilidade enquanto cidadão. Será que, se eu entrasse lá, eu agiria diferente? O que eu observo, não. Na grande maioria das vezes que a gente está conversando com as pessoas, roubaram demais. Mas se eu tivesse lá, eu ia roubar também. Normalmente, as pessoas têm essa ideia. É certo? Lógico que não. Para a gente ter políticos honestos, obrigatoriamente a sociedade deve ser honesta. Até porque os políticos são representantes do povo. É uma via de mão dupla, né? O político é o povo. A nossa sociedade, querendo ou não, ela é muito corrupta. Né? Sim, sem dúvida alguma. Se tiver oportunidade de furar uma fila, de adiantar um processo, passar na frente do outro, alguma situação, a população não se hesita em fazer isso. Alguns dias a gente estava tendo uma discussão sobre o gato de TV por assinatura. Sim, E aí alguém veio me dizer que o gato de TV por assinatura é legítimo porque ele não causa prejuízo para ninguém, porque a empresa, ela, de todo jeito, ela teria que jogar aquele sinal. Eu falei, então você pode entrar no ônibus então e pular a roleta, porque o ônibus, de todo jeito, ele teria que fazer aquele trajeto. Né? Né? Maurício, mas você pega esses acontecimentos recentes que teve aí no país. A própria população está se empenhando em querer saber dos acontecimentos. TV Senado, TV Câmara, tem uma audiência muito expressiva, né? A minha mãe, por exemplo, que não importava tanto com política, queria saber o que aconteceu no impeachment. E a Dilma, sai ou não sai? Então você vê que a população está ansiosa, está querendo saber ali, ser mais participativa, e eu acredito que irá mudar. O pensamento do eleitor mudou um pouco. Eu acredito nisso. Eu vou ficar nessa que eu acredito que vai mudar, que eles vão querer escolher muito bem seus candidatos e não vai querer ficar com muita conversinha, não. Vai ser mais decidido. Tenhamos esperanças de dias melhores, né? Acho que a gente já conhece o resultado, né, Maurício? Acho que a gente, principalmente eu vou falar agora visando a paz, nós já conhecemos o resultado de anos e anos da política sendo feita da mesma forma. Por que não dar uma chance aos jovens agora? Eu acho que nenhum momento melhor do que agora. É verdade. Obrigado ao Douglas pela participação aqui com a gente. Infelizmente, nosso tempo é curtinho, né? A nossa opinião regional é só meia hora. Foi uma satisfação imensa estar aqui com você. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Eu agradeço, né, você ter aberto essa oportunidade de estarmos aqui apresentando para o pessoal. Agradeço essa oportunidade. Obrigado, Rafael. Maurício, obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição quando precisar. Obrigado, boa noite. Obrigado a você que acompanhou o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. Você fica agora com Conexão Unipan e logo em seguida com as principais notícias de Patos e da região, com o NTV News. O Opinião Regional, que tem o oferecimento do Le Salon que fica na Avenida Padre Almiro, o telefone é o 3822-7636, vai ficando por aqui. A gente volta na próxima sexta-feira. Uma boa noite para você.